Por algum motivo estranho e inexplicável, a diáspora muçulmana que vive no Ocidente ainda acredita que ameaçar as pessoas que criticam o Islã de alguma forma vai trazer algum benefício para eles. Eu não sei de onde eles tiram essa ideia. Talvez nossos políticos, nossas instituições, nossos juízes, nossos ativistas e toda a nossa classe política de esquerda tenham de alguma forma encorajado eles. Talvez ao fazerem discursos vazios sobre palavras como islamofobia. Bem, aqui na Austrália, nosso primeiro-ministro importou um islamista do Reino Unido para ajudá-lo a elaborar uma estratégia para combater a islamofobia. Não foi muito bem recebido, nem preciso dizer. Mas eles estão fazendo a mesma coisa no Reino Unido. O governo de Keir Starmer tentou introduzir leis de blasfémia na prática, em nome do combate à islamofobia, mas elas continuaram sendo rejeitadas. Porque eu sempre disse isso, e é por isso que me apaixonei pela civilização ocidental. Há uma coisa que se destaca quando você compara o Ocidente com o resto do mundo. Existem outras grandes civilizações, como a China, o Japão, o Oriente Médio, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos. Muitos desses países, muitas dessas outras civilizações, têm arranha-céus altos. Eles também têm boas economias, bons padrões de vida, mas há uma coisa que diferencia o Ocidente do resto do mundo: a liberdade de expressão. É muito importante. Apenas duas palavras. Liberdade de expressão faz uma enorme diferença quando se trata de entender a civilização ocidental. E é por isso que essa civilização permitiu a crítica às suas próprias filosofias ou ideologias sagradas. Não existem vacas sagradas no Ocidente. Até mesmo algumas das figuras mais reverenciadas, como Jesus, por exemplo, podem ser criticadas, podem ser ridicularizadas. Alguns cristãos podem não gostar disso, mas desenvolveram tolerância ao longo de muitos séculos. Mas agora vocês importam pessoas do Oriente Médio que tiveram sua própria trajetória de evolução. Eles cresceram ao longo de muitos séculos acreditando que você não pode criticar Maomé. Você não pode criticar o Islã. Agora vocês trazem essas pessoas para o Ocidente. O Ocidente, por algum motivo, achou que essas pessoas iriam se integrar e assimilar, queriam entender os valores ocidentais e queriam aderir a esses valores em vez dos valores de seus ancestrais. Mas eis que, surpresa, surpresa, não foi assim que as coisas aconteceram. Deixe-me mostrar para você essa lenda britânica John Cleese. Se você não conhece, deveria conhecer. Eu sei Ricky Gervais, John Cleese. Sim, esses são os únicos dois nomes que me vêm à mente quando penso em génios da comédia. Ele é para a comédia o que David Attenborough é para documentários sobre a natureza ou para a natureza em geral. Do nada, já em idade avançada, desde março deste ano. Ele começou a criticar o Islã, e isso não foi bem recebido pelos suspeitos de sempre. John Cleese, o ator de... Qual é o programa na TV Monty que ele Python. faz? Algo recentemente que o colocou em apuros. Apuro. Aqui está o que ele disse. Ele disse: vejo que estou sendo insultado como de costume por apoiar esse homem. Ele está falando sobre Rupert Lowe, do que está acontecendo com a Grã-Bretanha. Os ignorantes me chamam de racista. Eu não sou racista. Eu sou culturalista. Foi isso que eu disse. Eu acredito que algumas culturas são melhores do que outras. Eu prefiro culturas que não defendem o apedrejamento, pederastia, espansamento de esposa, mutilação genital feminina e decapitação de opositores. Pode me chamar de antiquado. É muito bem instruído sobre o Islã. É por isso que pessoas como eu sentem vontade de se dar o tapinha nas costas. Não sei se ele me conhece ou não. Provavelmente não me conhece. Mas tenho certeza de que em algum momento ele deve ter visto vídeos de educadores anti-Islã. Pessoas que conhecem o Islã e não são muçulmanas. Em algum momento ele deve ter visto os vídeos ou postagens dele sobre o Islã. David Wood pode ter ensinado algo a ele. The Apostate Prophet pode ter ensinado algo a ele. Ou existem literalmente centenas de pessoas que vêm falando sobre as más práticas do Islã que foram introduzidas no Ocidente. Então John Cleese vem postando tweets assim desde março, como eu disse. Deixa-me ver. Aqui ele está falando sobre Sadiq Khan. Este homenzinho não entende que o Islã é um sistema de crença muito agressivo, ameaçando de morte qualquer um que não se converta ao Islã ou critique o Islã? Os budistas, os taoístas, os presbiterianos escoceses, os hindus e os sikhs e os confucionistas e os católicos não ficam por aí gritando sobre decapitar pessoas com quem discordam.
Isso é demais para o seu cérebro pequenininho entender? Ele está falando sobre esse aqui. Quando esse agente dos islamistas, Sadiq Khan, estava reclamando que a Grã-Bretanha está se tornando perigosa demais para muçulmanos. Muçulmanos britânicos estão vivendo com medo, mas mesmo assim continuam vindo para a Grã-Bretanha aos milhares. Eu não acho que judeus estavam fazendo fila para ir para a Alemanha nazista. Isso faz sentido? Não, não faz. Mas muçulmanos estão chegando aos milhares. Só alguns dias atrás, mais 230 homens muçulmanos em idade de combate entraram no Reino Unido. Não vou te entediar com o vídeo dele. Ele basicamente estava dizendo que os muçulmanos britânicos estão com medo. Deixa eu te mostrar mais um tweet de John Cleese. Esse foi em 18 de março. Eu não quero ser conquistado e ter que me curvar ao Islã. Isso ofende os muçulmanos? E de novo, desculpa, deixa eu voltar um pouco. Eu disse que ele pode ter ouvido sobre o Islã de pessoas não muçulmanas que conhecem bem o Islã, como eu, ou David Wood, ou algo assim. Não. Na verdade, não. Eu esqueci o ingrediente mais importante nessa receita para educar sobre o Islã. Existem literalmente milhares, se não dezenas de milhares de vídeos de muçulmanos dizendo o que eles vão fazer com o Ocidente. Então, não há ninguém melhor para ensinar não muçulmanos sobre o Islã do que muçulmanos sinceros. Aqui, esse cara está falando sobre como ele vai conquistar o Ocidente. E John Cleese está dizendo, eu não quero ser conquistado pelo Islã. Aparentemente, não podemos permitir nenhuma crítica ao Islã. Sugerir que espancar a esposa pode ser errado é tratado como uma fobia, tipo medo de aranhas ou cachorros. Desculpe. Desculpe ter que dizer isso. Os britânicos não gostam do tipo de diversidade que pretende tomar conta da Grã-Bretanha e matar qualquer infiel que não se converta ao Islã. É tão difícil de entender, homenzinho tolo? Então esse foi o John Cleese para vocês e, como eu disse, ele já fez postagens assim sobre o Islã, talvez mais de uma dúzia de vezes, desde março, talvez um pouco mais de uma dúzia de vezes. Então, obviamente, isso não tem sido bem recebido pelos muçulmanos. Agora, conheça o Roshan M. Saleh, indiscutivelmente o maior propagandista islamista da Grã-Bretanha. Ele é diferente de gente como Muhammad Hijab e Ali Dawaz, porque Muhammad Hijab e Ali Dawaz atuam de forma independente. Eles não agem como um veículo de mídia. Mas Roshan M. Saleh é o chefe e editor dessa publicação islamista chamada Five Pillars, onde eles afirmam seguir as políticas editoriais ou éticas da imprensa britânica. Eles afirmam, mas é isso que eles dizem. Veja isso, foi isso que ele tweetou em 2023. E aqui ele está fazendo uma ameaça explícita aos críticos do Islã. Ele aprendeu desde então. É por isso que agora ele faz ameaças veladas, não ameaças explícitas como essa. Qualquer criminoso ou bandido que esteja pensando em atacar muçulmanos deve perceber que os muçulmanos são extremamente influentes nas prisões britânicas. Por extremamente influentes, ele quer dizer que os muçulmanos tomaram conta das prisões britânicas. E eu me pergunto por que isso acontece. Para, eles são cidadãos tão exemplares, não são? Então, se você for condenado por um crime, há uma boa chance de receber uma punição dupla. Acho que isso foi direcionado ao Tommy Robinson quando ele estava indo para a cadeia. Mas posso estar enganado, não me cobre por isso. Mas essa foi uma mensagem clara para os críticos do Islã, de que, olha, se pegarmos você por islamofobia ou alguma acusação racial, você vai receber uma punição em dobro. Ele foi criticado pelos próprios muçulmanos, que disseram, olha irmão, você falou o que não devia em voz alta. Não faça desse jeito. Não diga as coisas de forma tão explícita assim. Então ele apagou aquele tweet. Mas não antes de tirarmos um print. Agora ele está indo atrás de John Cleese. E é assim que ele está indo atrás de John Cleese. Olha só isso. O islamofóbico proeminente John Cleese vai fazer uma turnê pelo Reino Unido em setembro e vai visitar cidades com grandes populações muçulmanas, como Birmingham, Manchester, Bradford e Leeds. Ele está dando uma indireta. Ei, pessoal, ele vai para suas cidades fazer os shows dele. O que vocês vão fazer? Eu acho que vocês deveriam fazer alguma coisa. Ei, não estou dizendo nada, mas vocês deveriam fazer alguma coisa. Entendeu a indireta? E olha isso. Esse tweet foi visto por quase 1 milhão de pessoas. E ele só recebeu 279 curtidas. Então, obviamente, eu não sei o que ele está tentando alcançar. Provavelmente, por algum motivo, ele não é mais popular entre os muçulmanos, porque deveria ter tido muitas curtidas, sabe? 10 mil curtidas. Eu estou prevendo que em breve vamos ver um grupo dissidente na diáspora muçulmana no Ocidente, começando pelo Reino Unido.
Porque muitos muçulmanos que até agora vinham se vendo como um bloco único, qualquer crítica ao Islã ou aos muçulmanos, não importa o quão podres, radicais ou extremistas estes muçulmanos sejam, por exemplo, Ali Dawash e Five Pillars, os muçulmanos de alguma forma vão enxergar isso como um ataque a eles mesmos enquanto muçulmanos. Mas, à medida que a vida se torna cada vez mais difícil para eles, eles serão forçados a fazer uma autoanálise e vão dizer: tudo bem, estamos dispostos a ceder. Nós realmente temos algumas maçãs podres. Precisamos denunciar. Porque, deixe-me te assegurar, até este momento, não, os muçulmanos não denunciaram essas pessoas. Os muçulmanos não denunciaram os Muhammad Hijab e a retórica agressiva deles. Eles não denunciaram. Talvez por medo de que, se fizessem isso, seriam excomungados e intimidados por esses muçulmanos agressivos e falastrões. Mas estamos dizendo a eles que mais cedo ou mais tarde, vocês vão ter que fazer uma escolha. Ou você quer fazer parte da sociedade britânica, e nesse caso vai ter que se separar dessas pessoas, ou você vai se associar a essas pessoas, e nesse caso será visto como elas. Obviamente, isso não foi bem recebido por outros britânicos, porque o tempo deles acabou. Agora, as pessoas não têm medo. 10 anos atrás, só pessoas como eu falavam sobre o Islã. E podiam nos ignorar porque, ele é um ex-muçulmano, ele é tendencioso. Mas agora, cada vez mais pessoas estão falando sobre o Islã porque o Islã é uma ideologia supremacista violenta. Todos vocês têm que reagir. Todos vocês têm que se opor ao Islã e a qualquer um que promova essa narrativa, tipo o Mehdi Hassan. Então, Rupert Lowe disse: esse grupo de pressão islâmico vergonhoso e agressivo agora está mirando no John Cleese e na turnê dele. Eu peço a todos os membros e apoiadores do Restore Britain que apoiem o John. Lawrence Fox também disse: resistam a esses homens das cavernas. Rejeitem essas tentativas de dominação. Ensinem seus filhos a proteger o direito de nascença deles. Foda-se o Islã. Alguns de vocês podem não gostar disso, mas isso me lembra do famoso vídeo do Christopher Hitchens. Vamos assistir. Assunto muito urgente, senhoras e senhores. Eu imploro a vocês, resistam enquanto ainda podem. E antes que o direito de reclamar seja tirado de vocês, que será o próximo passo, vão dizer que vocês não podem reclamar porque são islamofóbicos. O termo já está sendo introduzido na cultura como se fosse uma acusação de ódio racial ou intolerância, quando na verdade é apenas a objeção às pregações de uma religião muito extrema e absolutista. Fiquem atentos a esses sintomas. Eles não são sintomas de rendição. Muito frequentemente oferecidos de forma ecumênica a você por homens de Deus com outras vestes, cristãos, judeus e samaritanos ecumênicos. São esses que mantêm os portões abertos para os bárbaros. Os bárbaros nunca tomam uma cidade até que alguém mantenha os portões abertos para eles. E são seus próprios pregadores que farão isso por você. E suas próprias autoridades multiculturais que farão isso por você. Resista enquanto pode. E se você se pergunta o que acontecerá se não fizer, veja como um time de cricket em Middlesex, na Inglaterra, teve que mudar seu nome à força na semana passada porque se chamava, e era há anos, Middlesex Crusaders. Veja como histórias sobre porquinhos não podem mais ser ensinadas para crianças em escolas inglesas, para não ofender a religião da paz. Resista enquanto pode. Ele disse isso em 2009. Ele estava à frente do seu tempo. Deus, eu sinto falta dele. Eu sei que muitos cristãos podem não gostar dele, porque o movimento dos novos ateus é, de certa forma, responsável pela situação em que nossa civilização se encontra. Mas posso te garantir, se ele estivesse vivo hoje, ele estaria do lado do cristianismo e se manifestando. Ele estaria do nosso lado. Eu tenho certeza disso. 100%. Ele não teria sido tão decepcionante quanto Richard Dawkins, a quem sempre chamei de meu herói intelectual. Mas o tempo é uma coisa muito cruel. Ele não para ninguém. Ninguém pode nos dar uma verdade absoluta. Ninguém pode nos dar uma direção absolutamente correta. Nós só temos que descobrir isso à medida que avançamos no tempo. Sam Harris também foi outra decepção. Ele é bem mais jovem e vai estar por aí por muito tempo. Mas ele está simplesmente sofrendo daquela síndrome de aversão ao Trump. Eu acabei de ver uma miniatura onde ele estava dizendo: os democratas têm um sério problema com a extrema-esquerda. É, claro. Acho que ele vai acabar vindo para o lado republicano em algum momento, porque essa é a única posição sensata a se tomar. Mas aconteça o que acontecer, se a civilização ocidental tiver que sobreviver, e no meu coração eu realmente acredito que ela vai durar mais que essa, ideologia bárbara e primitiva vinda do Oriente, o Islã. Então todos precisam se manifestar. Precisamos de cada vez mais celebridades se posicionando.
John Cleese é apenas um deles. Precisamos de cada vez mais celebridades se posicionando e dizendo, ok, já chega. Deixe-me te dar outro exemplo. Tom Cruise, que ama o Reino Unido. O Reino Unido está presente na maioria dos filmes dele. Ele saiu de Londres discretamente no ano passado, em silêncio, não disse nada, porque, você sabe, celebridades, elas querem ficar fora de controvérsias. Mas ele saiu discretamente de sua cobertura em Londres porque um apartamento ao lado foi arrombado. E então temos Ed Sheeran, que disse discretamente que não há mais boas áreas em Londres. Não há mais bons lugares em Londres. Porquê? Os brancos mudaram? Os brancos são minoria em Londres. O que mudou? Então, precisamos do apoio de celebridades. Mas, enquanto isso, eu, como ativista, é por isso que acho. Mas estou me gabando, mas acho que ativistas são muito importantes. Eu faço isso há 10 anos. Provavelmente vou continuar fazendo isso por mais 10 anos. Porque acho que essa narrativa civilizacional só vai esquentar. Vou continuar fazendo isso por mais 10 anos. E quem sabe por quanto tempo? Como eu disse, o tempo não é amigo de ninguém. O tempo determina o nosso caminho. Nossas escolhas têm um papel muito pequeno, enquanto eu viver, é claro. Porque também é bem possível que o Islã não vá cair lutando. A Irmandade Muçulmana, neste momento, tem uma política de não recorrer à violência, porque isso atrairia muita pressão. Então, eles vêm trabalhando nas sombras há muito tempo. É isso que eles vêm fazendo. Então, eles não têm assassinado pessoas. Sim, muçulmanos comuns tomam atitudes por conta própria e acabam fazendo isso. Mas você não pode ligar isso ao RER ou à Irmandade Muçulmana ou mesmo ao Hizb ut-Tahrir. Mas eles têm intensificado a retórica. Mas eles têm promovido seus candidatos. Esse cara, Abdul al-Said, é um islamista completo. Ele até disse publicamente, eu não sou socialista, eu sou capitalista. Mas ele cita o Alcorão. Ele ficou irritado porque Oklahoma, o estado de Oklahoma, proibiu a Sharia. Ele chamou isso de islamofobia e racismo. Compare isso com a Trilha das Lágrimas, Ou compare isso com o sofrimento dos afro-americanos durante o período da escravidão. Enfim, precisamos de mais ativistas e precisamos de mais celebridades de primeira linha para se manifestarem e falarem sobre essa destruição da civilização ocidental, impulsionada pelo fetiche suicida da esquerda.